Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Eletrodinâmica Clássica. Hoje a gente vai continuar aqui com o nosso curso, a aula número 06, né? E nosso tema hoje será a energia potencial eletrostática, tá certo? A gente já tem falado aqui um pouquinho já do campo elétrico, né? Da lei de Gauss, do potencial elétrico, tá certo? E hoje a gente vai dar uma aprofundada, né, um tópico do capítulo 2 do Griffiths, que é a chamada energia potencial eletrostática, tá certo? Então, vamos seguir aqui na nossa aula. Vamos lá? Seguinte, quando a gente fala de campo elétrico, né, a gente tem a questão da força, né, uma força elétrica que atua na partícula carregada, tá certo? E essa força elétrica, como qualquer outra força, tá? Ela pode geralmente realizar trabalho, tá certo? A força eletrostática, né, que vem no caso do campo eletrostático, é uma força conservativa. Lembre que o campo elétrico, né, é um campo elétrico que quando você faz a integral de linha num caminho fechado, aquela integral de linha dá nula, né? Certo? Ou ainda, né, também, o rotacional do campo elétrico ele é zero pelo teorema de Stokes, né? Vice-versa, ou seja, o campo elétrico ele tem rotacional nulo, ou ainda, de outra forma, a integral de linha daquele campo elétrico também é nula, no caminho fechado. Então, isso na verdade leva ao fato da força elétrica ser uma força conservativa, tá certo? Então, por ser uma força conservativa, a força eletrostática, ela leva especificamente, né, a definição do conceito de energia potencial. Para forças conservativas, a gente sempre tem a ideia da energia potencial, tá? Inclusive, o próprio potencial elétrico, que foi definido a partir dessas propriedades do campo elétrico, eles vão estar diretamente associados à energia potencial, tá? Quando a gente faz o curso de mecânica, lá no curso de Física 1, né, logo no primeiro ou segundo semestre dos cursos de Física e Engenharia, a gente geralmente aprende, né, que a energia potencial é definida a partir do trabalho realizado pela força conservativa. Então, vamos rapidamente usar esse tópico aqui, né, para poder introduzir o conceito de energia potencial eletrostática, tá? Bom, se a gente pegar aqui o teorema do trabalho e da energia cinética, né, a gente tem que o trabalho resultante é igual à variação de energia cinética, né? Isso é simplesmente a questão da conservação de energia, tá? Então, eu peguei aqui um conjunto de várias forças, né, atuam na partícula, e a soma dessas forças que atuam na partícula, cada uma delas vão realizar um trabalho, a soma desses trabalhos é o trabalho resultante, tá certo? Tá? Esse trabalho resultante, ele pode, na verdade, produzir uma variação de energia cinética, que é aquela energia de movimento. Se for uma partícula, a energia cinética é o mv² sobre 2, tá? Aqui eu ilustro uma figurinha, né, onde a gente tem um conjunto de partículas carregadas, né, Q1, Q2, não é isso, né? São várias partículas carregadas, né? QI, né, QN, são N partículas, né, carregadas aqui para a gente, tá certo? Um conjunto de partículas carregadas, né, certo? E essas partículas carregadas, elas produzem um campo elétrico, tá? A gente já viu isso, né? Essas partículas carregadas vão produzir aí um campo elétrico, né, no espaço, tá bom? Aí eu vou pegar aqui uma segunda carga, uma outra carga aqui, chamada carga teste, ou carga de prova, né, carga teste ou carga de prova, e vou mover essa carga aqui, né, do ponto A, que é representado pelo vetor A, vetor posição A, para um ponto B, representado pelo vetor B. Então, essa carga vai ser transportada aqui, e ao ser transportada, né, alguém, talvez, né, vai precisar exercer alguma força sobre essa carga para transportá-la, tá certo? É como você vai pegar um livro no chão e vai colocar sobre a sua mesa, né, tá certo? Ou vai pegar um livro sobre a mesa e colocar no armário, você vai realizar trabalho para transportar aquele livro, né? Para poder também, de repente, vencer até a mesma força que a força gravitacional, né? Então, você tem que, geralmente, exercer uma força para você transportar algum objeto num campo. No caso aqui do livro, aquele livro está sobre um campo gravitacional. Aqui, essa partícula carregada, ela está inserida, de repente, num campo elétrico produzido por esse conjunto de partículas carregadas, que são as cargas geradoras do campo elétrico. Então, a carga teste, ela está sendo aqui, ó, movida e vai ter um trabalho realizado para alguém, né? Alguém vai exercer, algum agente externo vai exercer uma força sobre essa partícula aqui, né? Então, além da força que alguém vai movê-la, né, que vai exercer aqui para movê-la, como você faz com a força que você utiliza para levantar o livro, não é isso? Né? Tem um trabalho ali envolvido, aqui também vai existir uma força envolvida
para transportar carga, tá? Além dessa força que você está exercendo, também, né, tem a força elétrica, tá? Eu poderia desenhar aqui, ó, né? A força elétrica, não é isso? Você tem a força F, tá? Você tem a força F aqui que você exerce, tá bom? Chamação de F. E, de repente, pode ter uma força elétrica aqui, ó. Pode ter uma outra força, né? Ela pode mudar de direção, né? De repente, não é a mesma direção, sei lá, tem uma coisa esquisita aqui, né? Então, tem a força F e tem a força elétrica. São duas forças atuando no objeto. Uma para movê-lo, né? Caso contrário, para movê-lo contra o campo, não é isso? Certo? Então, você tem aqui duas forças, tá? Então, esse trabalho resultante aqui vai ser o trabalho dessas duas forças, né? Da força elétrica e da força externa, que simplesmente eu chamei de W, tá? A gente também vai considerar que a partícula vai se mover lentamente, tá certo? Ela não vai ganhar energia, ela vai se mover lentamente, tá? Certo? Vagarosamente aí, e de modo que ela inicie de um ponto e chegue até o ponto final com a mesma velocidade. Então, a gente não vai colocar nenhuma energia cinética aditiva, né? A gente não vai adicionar nenhuma energia cinética ou retirar também energia cinética da partícula. Então, ela não tem mudança de energia cinética. Até porque isso fica legal, né? Com a ideia da eletrostática, né? Porque a gente geralmente tem cargas em repouso. Então, digamos que eu tirei a carga do repouso, movi essa carga, mas mantive ela lá no final em repouso, como você fez com o livro, tirou o livro, né, da mesa, né, que estava em repouso, colocou o livro sobre o armário, tá? Levantou aquele livro, então ele tinha velocidade nula e no final ficou com velocidade nula também. Então a gente também vai assumir isso, tá? Não vai ter nenhum aqui acréscimo ou decréscimo de energia cinética na partícula. A variação de energia cinética é nula, tá bom assim? Então o resultado aqui é que a gente tem que a soma desses dois trabalhos dar zero, ou seja, se um for positivo, o outro vai ter que ter um sinal negativo para que esse trabalho seja nulo. Aqui a gente pode reescrever isso, né? Que o trabalho exercido pela força externa é menos o trabalho da força elétrica, da força exercida pelas cargas sob quesão, tá? O trabalho da força elétrica, né? Tá certo? O trabalho da força elétrica aqui, eu vou colocar para vocês, né? É, na verdade, o que? Integral de linha, não é isso? Da força elétrica, integral de linha da força elétrica. Opa, dá uma corrigida aqui, né? Por favor, me desculpem aqui. Tá melhor aqui na letra. Tá? Agora sim, melhor aqui a letra aqui, né? Trabalho da força elétrica, né? Integral de linha, né? Da força elétrica no caminho que você vai escolher, ó, de A até B, exatamente o trabalho da força, tá bom? Né? Então eu coloquei um fel aqui para não confundir o fel com o F, né? Que tava só F lá, não é isso? Bom, perfeito. Aí sinal de menos vem daqui, né? Sinal de menos vem daqui. A força elétrica, por sua vez, quem é? É a carga que atua na partícula, né? Vezes o próprio campo elétrico que existe onde a partícula está localizada. Então, vou substituir aqui que essa força elétrica é a carga teste multiplicada pelo campo elétrico, é uma expressão que a gente define, né? Vem da própria definição de vetor campo elétrico. Então, a gente substitui aqui, eu troco esse fel por essa expressão, né? E nota o seguinte, que o campo elétrico ele depende da posição. À medida que a carguinha vai se movimentando, o campo elétrico ele pode ir mudando, né? De valor, de modo, de direção, de sentido. Então, esse campo elétrico depende do caminho. Ele não vai poder cair fora da integral. Mas já a carga teste, ela sim, ela cai fora do caminho, tá? Ela cai fora do caminho e a gente fica aqui no trabalho, né? É menos a carga transportada, integral, né? De linha, de A até B, do campo elétrico, tá certo? Mas essa integral de linha do campo elétrico, a gente já falou dela na semana passada, né? Nas nossas aulas sobre potência elétrica. Essa integral de linha do campo elétrico é o quê, professor? Isso aqui se chama o quê? Diferença de potencial, né? Na verdade, ó, a integral de linha, o negativo da integral de linha do campo elétrico de A até B, tá certo? Não é? É exatamente a diferença de potência elétrica, o negativo dessa integral de linha, né? O negativo dela, da integral de linha de A até B, de E escalar dl, é exatamente o VB menos o VA, tá certo? Então, isso inclusive, né, se o A e o B são pontos, aí isso que acontece, se você der uma volta na partícula, que ela der um caminho fechado, né, claramente, o que acontece, o ponto A e o B, lembra, né? Eles coincidem, aí acaba que a integral de linha, já que o campo é eletrostático, né, ela dá zero, não é isso? Ou seja, o potencial em B é igual ao potencial em A, tá certo? Então, isso tem relações diretas, né? Isso emerge exatamente do fato da força ser conservativa, tá certo? Então, a gente pode reescrever, né, aquele menos a integral aqui, como sendo VB menos VA, vamos substituir, ó. Então, fica aqui o trabalho para transportar carga, né? O trabalho realizado para você transportar carga é o valor da carga que você está transportando multiplicado pela diferença de potência elétrica, tá certo, né? As unidades, vocês lembrem bem aqui, né? A carga elétrica é medida em volts, né? Volts, coulomb, tá?
Esse aqui, Coulomb, né? Coulomb, carga elétrica em Coulomb, né? A DDP é dada em volts, não é isso? Agora sim, né? DDP é dado em volts, e o trabalho é dado em joules, né? Na verdade, né, o volts quer dizer joule por Coulomb, né? Vamos anotar isso aqui no cantinho, para o cara não esquecer, né? Tá certo? Volt, na verdade, quer dizer o quê? Joule por Coulomb, né? Tá certo? Joule por Coulomb, né? Um volt, na verdade, né? Um volt. Um volt, para falar a verdade, equivale a 1 joule por Coulomb, né? Então, quando você realiza um trabalho de 1 joule, você pega uma carga de 1 Coulomb e transporta ela na DDP de 1 volt, você realiza um trabalho de 1 joule, tá certo? Então, a gente tem essas relações aí, né, de unidades, tudo bem? Tranquilo aí, pessoal? Tá, a canetinha aqui, para visualizar melhor. Então, isso aqui é uma expressão interessante, né, porque exatamente a gente tem que o trabalho só depende do valor da carga transportada e do potencial final e do potencial inicial. Não depende do caminho que a partícula segue, só depende do ponto de onde ela sai para o ponto onde ela chega, não é isso? Tá certo? Essa é a expressão do trabalho realizado pela força externa, né, para mover a carga, não é isso? Tá certo? Tá? Bom, esse é o trabalho da força, né? O trabalho da força elétrica, quem seria o trabalho da força elétrica aqui naquele caso ali? Seria o negativo disso, tá aqui a expressão, né? Se é o trabalho da força elétrica, seria o oposto disso aqui. Esse aqui é o trabalho que alguém exerceu para transportar a partícula carregada, não é isso? Do ponto A para o ponto B, tá bom? Se, de repente, pega um caso particular, se pensar que a pessoa trouxe a carga lá do infinito, né? A pessoa tem uma partícula muito carregada e ela vem de uma posição muito distante, tá bom? Então, ela vai vir de infinito, então a posição dela inicialmente é infinita, né? E vai chegar até um ponto de vetor posição Rzinho, que a gente gosta muito, né? Vetor posição Rzinho. Então, alguém trouxe uma carga Qzão, né, do infinito, né? Então, o potencial VA vira o V infinito, e o potencial VR, né, o potencial VB, para falar a verdade, vira o VR, tá? Então, alguém veio lá do infinito, em vez de trazer a carga até um B aqui, ó, essa partícula vinha lá do infinito, muito distante, né? E chegou até o ponto B, que agora a gente chamou de Rzinho, tá? O que é curioso é que a gente gosta muito de atribuir o potencial nulo no infinito, né? O potencial nulo no infinito é o chamado ponto de referência que a gente tem utilizado, né? Inclusive para calcular o potencial de uma carga pontiforme, né? Aquela expressão do potencial de uma carga pontiforme, a gente atribuiu que o potencial nulo seria nulo no infinito, né? Isso é um ponto de referência muito comum, tá certo? Né? E claramente você pode escolher outros pontos de referência, mas esse é muito comum para quando você tem uma distribuição de carga que não está no infinito, né? Claramente, isso é curioso, tá? Então, resultado aqui, como esse V infinito vai ser zero, fica aqui o trabalho para transportar a carga, para trazer a carga lá do infinito e até uma posição R é simplesmente o Q vezes V. É isso, tá? Então, note. Então, esse é o trabalho que você utilizou para trazer a carga. Esse trabalho, tá? Você acaba, para realizar esse trabalho, você muitas vezes vai desprender uma determinada energia. Por exemplo, você tem duas cargas positivas, aí você quer aproximá-las. Essas cargas positivas, elas tendem a se repelir. Mas para você aproximá-las, você vai ter que gastar energia para vencer a força eletrostática. Então, você realiza um trabalho e, curiosamente, se você pegasse essas duas cargas que você aproximou, positivas, e, de repente, você liberasse essas cargas em seguida, você ia ver que essas cargas iriam se repelir e elas iriam ganhar energia cinética. Aí vem a questão da conservação de energia. Opa, de onde é que essas partículas estão ganhando energia cinética? Exatamente a energia, o que? Da energia potencial que elas tinham no início, né? E quem fez a partícula carregada, essas duas partículas se aproximarem e ganhar energia potencial? Exatamente o trabalho que você realizou. Né? Eu dei o exemplo do livro, porque ele é muito mais simples de entender isso, né? Porque quando você pega o livro e eleva ele para uma altura maior, né? Esse livro, tá? Ele acaba ganhando o quê? Energia potencial. Note, o livro, ele tem um deslocamento, quando você elevou ele tem um deslocamento vertical para cima, digamos, tá? Exatamente, né? E o peso, ele é para baixo. Então, nesse caso aí, a força peso, a força gravitacional, ela realiza um trabalho negativo. E você que deslocou o livro para cima, realizou um trabalho positivo. Né? O seu trabalho positivo, né, foi suficiente para ganhar da energia da força gravitacional, o seu trabalho foi superior, ou pelo menos igual ao da força gravitacional, e você fez com que o livro subisse a uma determinada altura. Aquele livro agora, ele tem uma energia potencial gravitacional. Se você der um tapinha no livro, ele vai cair e vai ganhar energia cinética. Né? Então, o trabalho que você desprendeu é exatamente o ganho de energia potencial do sistema. A energia potencial, aqui no caso, para a carga, né?
se a gente trazer uma carga do infinito até um determinado ponto R, a gente vai chamar esse trabalho que você realizou, que a força externa realizou, de quê? De energia potencial quê? Eletrostática, tá certo? Em virtude do trabalho da força externa, o sistema ele ganhou uma certa quê? Energia o quê? Potencial, tá certo? A energia potencial eletrostática de uma carga próxima à configuração de cargas geradoras é a carga da partícula multiplicada pelo potencial dela em um determinado ponto do espaço. Então, é muito fácil, né, calcular a energia potencial. Isso, inclusive, pode ser usado para dar uma nova definição de potencial elétrico, né, curiosamente, né? O que poderia ser o potencial elétrico? Poderia ser a energia potencial que a carga armazena, dividida pela carga da partícula, né? Então, você pega esse quesão dividindo, né? Você pode, inclusive, definir assim o que é o potencial elétrico, né? Potencial elétrico é a energia potencial da partícula dividido pela carga da partícula, tá certo? Então, isso é legal, assim a gente fala lá para a garotada, né? Lá no ensino médio, tá certo? Bem conceitual aí esse início de aula da gente hoje. Bom, vamos seguir aqui? Então, a gente já tem a expressão, pode ter isso na cabeça aí, pessoal, na memória aí, ó. Energia potencial é a carga da partícula multiplicada pelo potencial onde ela está localizada, tá? Segura isso aí que a gente vai falar um pouquinho mais disso ainda hoje, ok? Bom, agora, vamos destacar um pouquinho mais. Como é que a gente pode calcular a energia potencial? De uma forma mais... Aquela expressão tá boa, né? O V vezes Q dá o U, da energia potencial. Mas vamos tentar aqui dar uma discutida maior, tentar dar uma explorada nesse conceito, né? Vamos imaginar que a gente tem aqui uma carga Q1, localizada no vetor posição R1, né? Alguém trouxe essa carga do infinito para cá, né? Tá certo? Então, alguém foi lá e realizou o trabalho. Talvez aqui, na verdade, não teve nem trabalho, né? Não teve nem desprendimento de energia. Por quê? Porque você tem aqui o vácuo, não tem nenhuma outra partícula aqui para interagir com o Q1, então ela não foi repelida nem atraída por nenhuma outra carga. Então, resultado, quando você trouxe essa carga lá do infinito para aqui, ó, para essa posição R1, não teve trabalho realizado, tá certo? Aqui foi muito fácil, né? Mas qual seria o trabalho realizado para reunir um conjunto de cargas pontuais, pontiformes? Aqui, por enquanto, só trouxe uma. Vamos trazer mais algumas? Vamos trazer aqui uma carga Q2. Tá lá. Então, aquela carga Q1 já foi trazida do infinito para a posição R1, e agora a gente está trazendo aqui, ó, por esse caminho, né, uma carga Q2. Uma carga Q2 que, no final, vai ficar na posição R2. Então, qual é o trabalho agora realizado para trazer essa carga aqui, ó? Pois bem, a gente já tem as expressões, a gente pode fazer aqui a continha, né? Note, primeiramente, que existe uma distância entre as partículas carregadas, né? Eu vou chamar aqui de R12. Esse R12 aí tem um nomezinho, né? É chamado vetor separação, tá? Eu vou usar essa notaçãozinha aqui, ó. 1, 2, porque vai dar carga Q1 para carga Q2. Ou seja, vai do vetor posição R1 para o vetor posição R2, tá? Então, se liga aí nessa notação, né? O R cursivo é o chamado vetor separação, né? Que vai de a carga 1, no caso, para a carga 2, né? Da carga 1 para a carga 2. Então, qual é o trabalho realizado para reunir aqui essas duas cargas, por enquanto? A gente só tem duas cargas. Qual foi o trabalho realizado para reunir essas cargas? Bom, moleza, né? A gente pode fazer aqui as expressões, ó. Primeiramente, eu já coloquei aqui, ó, que para trazer a carga Q1, não foi gasto, não foi realizado nenhum trabalho, não foi desprendida aí nenhuma energia. Ninguém precisou, né, desprender energia para trazer a carga Q1, né? Então, o trabalho ali da carga Q1, para trazer lá do infinito, ela sozinha era zero. Então, esse W1 foi nulo. Mas para trazer a carga Q2, aí teve trabalho, porque de repente essas partículas são de mesmo sinal, aí tem uma força de repulsão, então você tem que ir contra essa força, tá? Superar essa força aí. Então, vou usar aquele conceito agora de trabalho que a gente acabou de fazer hoje aqui, ó. O trabalho 2 já sei o quê? Vai ser a carga transportada, que é Q2, a carga transportada é Q2, multiplicado por quê? Pela diferença de potencial. O potencial final menos o potencial inicial, tá? Aí eu usei uma notaçãozinha, que é o seguinte, tem um V1 aqui. Por que V1? Porque a carga Q1, ela produz um potencial aqui ao redor, né, dela, um potencial elétrico. Ela produz campo, né, e ela produz um potencial. Então, no final das contas, essa carga Q2, ela foi movida dentro do campo elétrico produzido pela carga Q1. Então, ela veio lá do infinito, transportada aqui, ó, foi parar no final nessa posição, mas foi transportada dentro do campo elétrico da carga Q1, ou seja, dentro do potencial também produzido pela carga Q1. Então, o potencial final dela vai ser o potencial que a carga 1 produz no vetor posição Q? R2, onde ela ficou localizada no final. E o potencial inicial dela vai ser o potencial da carga 1 no infinito, que a gente está trazendo a carga do infinito, tá certo? A gente vai considerar que a gente está trazendo a carga do infinito. Então,
vai ser o V1 no infinito, que inclusive é quanto esse V1 no infinito? Potencial elétrico de uma carga pontiforme, a gente tem considerado que o potencial no infinito é nulo, tá certo? É só você lembrar da expressão, inclusive, do potencial de uma carga pontiforme. Lembra lá? Se você lembrar aqui o potencial de uma carga pontiforme, é isso aqui, né? O Q, por quê? Por 4π, né? Minha letra aqui é horrível, né? Isso é 4π ε0 R, né? Então aqui o R cursivo, tá? Esse é o potencial de uma carga pontiforme, né? Tá? Então lá no infinito, se o Rzinho é infinito, né? Tá bem distante, né? A gente tá bem distante aí, o potencial vai ser nulo, tudo bem? Então aqui fica zero. Já o potencial da... Aí sim, agora eu estou usando a expressão. O potencial que a carga 1 produz no vetor posição R2 é dado por Q1, que é a carga, né? 4πε0, que é a constante, 1 sobre 4πε0, aquela constante eletrostática do vácuo, né? E o vetor posição, né? O vetor separação, que vai dar carga 1 para o ponto que você está calculando o potencial, que é esse vetor posição aqui, ó, R12, tá? Você nota que é o R12 cursivo, né? Nota que é o R12 cursivo. Então, resumo da ópera aqui, ó, tá lá o trabalho que você realizou para transportar a carga 2, tá certo? Trabalho realizado para transportar a carga 2, tá? Então, vai ser essa expressão. Quando a gente pegar o Q2 e multiplicar por esse Q1, fica assim, aqui o trabalho 2 vai dar Q1, Q2 por 4πε0, R1, R2. R12, né? R12, perdão, né? R12 aqui, tá? Então, esse foi o trabalho para trazer uma carguinha. Foi simples, né? Simples, né? Essa expressão a gente aprende bem lá nos cursos, né? De eletromagnetismo, né? Também lembra muito a energia potencial gravitacional, né? Certo? A diferença é que a energia potencial gravitacional tem um sinal de menos aqui, né? E em vez de ser 1 sobre 4πε0, aparece a constante da gravitação universal, né? Então, é uma expressão já que a gente lembra, né? A gente recorda essa expressão, né? Então, o trabalho para você transportar a carga 2 do infinito para um vetor posição R2 depende do produto das cargas e da distância de separação delas, né? A distância final de separação entre elas, tá? Bom, mas aí a pergunta ainda não está respondida, veja só. A pergunta é a seguinte, ela é um pouquinho mais interessante. Qual é o trabalho realizado para reunir um conjunto de cargas pontiformes? Aqui não deixa de ser um conjunto de partículas carregadas, mas são apenas duas. A gente poderia estender e trazer, de repente, aqui uma terceira carga. Vamos fazer isso? Vamos trazer uma terceira carga, tá? Então já temos aqui agora, vou limpar aqui a figura, né? Já aquelas contas eu vou limpar aqui, tá no slide, mas eu já tenho aqui agora, né, na nossa apresentação, de novo, já as duas cargas separadas, né? Pela distância R12, a gente já trouxe essas duas partículas, então a gente já gastou uma energia aí, já desprendeu energia para poder trazer essas partículas para cá, né? Aquele trabalho 2 que a gente acabou de calcular, né? O trabalho 2 já foi calculado. Agora eu vou trazer, a gente vai trazer uma terceira carga, Q3. Lá vem Q3 do infinito e vai ficar no final, né? Numa posição R3, tá? Aí aqui, essa carga Q3, ela vai sofrer influência, né? Forças tanto da carga 2 como da carga Q1, tá? Então é importante aqui a gente usar esse vetor de separação agora, ó, o R23, que vai da carga 2 para a carga 3, tá? Vetor R23, e aqui o vetor R13, que vai da carga 1 para a carga 3. Então a gente agora tem, ó, né? Mais dois vetores de separação, de 2 para 3 e de 1 para 3, tá? Além daquele R12, também agora temos esses dois vetores de separação, tudo bem? Certo? E aí, qual é o trabalho realizado? Vamos embora aqui, ó, calcular a moleza, né? Para trazer a carga Q3, é bem simples, ó, né? Eu vou ter, na verdade, aqui, a gente vai ter, na verdade, que essa partícula, né, vai ter um potencial no início e um potencial no fim. Lembrem que o potencial elétrico, ele satisfaz o princípio da superposição. Então, quer dizer que o potencial dela lá no início, lá de onde ela veio do infinito, vai ser a soma do potencial que Q1 cria no infinito e que Q2 cria no infinito, tá? Mesma coisa o potencial dela nessa posição final. Nessa posição final, o potencial dela vai ser o potencial que 2 cria onde ela ficou, né, na posição R3, e que Q1 também cria onde a posição final dela, né, na posição R3. Então, vamos aqui comigo, ó. O trabalho é o quê? A carga transportada, você está falando de Q3, né? Você está trazendo Q3 de infinito, vezes quem? Ó, potencial final menos potencial inicial. Olha aqui o potencial final aqui comigo, ó. Essa expressão aqui no colchete, no primeiro colchete. Primeiro par de colchetes aqui, ó. O potencial final dela é o potencial que 1 produz em 3, na posição R3, ó. Potencial que 1, carga 1, produz aqui, ó, na posição R3.
mais o potencial que a carga 2 aqui, ó, produz na posição onde ela ficou, na posição R3, né? Potencial que a carga 2 produz aqui, ó, em R3, tá? Então, é a soma de dois potenciais, porque cada carguinha, 1 e 2, produz um potencial lá, princípio da superposição, tá? Lá no infinito, bem distante das cargas aqui, também é a mesma coisa, seria o V1 no infinito e o V2 no infinito. No entanto, esses potenciais 1 e 2 no infinito, a gente está atribuindo aquele ponto de referência que no infinito o potencial é nulo. Então, isso aqui morre, isso aqui dá zero. Resultado, o potencial que a carga 1 produz, nessa posição aqui, ó, é quem? A carga 1, claramente, a geradora do potencial, carga 1 produz no ponto onde está Q3, é Q1, sobre 4πε0, distância, né? A expressão está clara, né? A distância entre a carga 1 e a carga 3, né? Essa distância aqui, ó, que é o R1, 3, tá? Então, beleza, cursivo, né? O potencial da carga 2, onde está localizada a carga 3, é esse aqui também, ó. É a carga 2, que é a carga geradora do potencial, sobre 4πε0 R23. O R23 é o quê? É o vetor que vai da carga 2 para a carga 3. Tá? É isso que vai acontecer, né? Então, o trabalho 3, para trazer a carga lá do infinito, é essa expressãozinha aqui. Tá? O Q3, vezes o potencial que 1 cria onde está a carga 3, e o potencial que a carga 2 cria onde está a carga 3. Fui claro aí, pessoal? Né? Então, aí a gente vai multiplicar aqui, usar a lei distributiva, resumo da ópera, fica assim, ó, um Q13 por 4πε0 R13 mais Q23, Q23 não, eu falei Q1, Q3, foi não, Q1, não, Q1, Q3, me perdoe aqui, Q1, Q3, é porque eu misturei aqui, Q1, Q3, 4πε0 R13, agora sim, né, 4πε0 R13 aqui embaixo. E esse outro tempo vai ser Q2, Q3, por 4πε0 R23, né, tá certo? Então, na verdade, a gente pode até lembrar da expressão anterior, porque o que é energia potencial entre duas partículas carregadas? Como é que você calcula a energia potencial entre duas partículas carregadas? Você pega o produto delas, das cargas, né? E divide por 4πε0 a distância de separação delas. Então, como a gente trouxe uma carga adicional para cá, ó, aí vai ter um aditivo de energia, de trabalho realizado, que vai ser exatamente a energia associada a essas duas cargas, que seria esse primeiro termo aqui, segundo termo, né? Q2, Q3 pelo 4πε0 a distância de separação entre elas, mais energia potencial entre 1 e 3. Tá? Certo? Que é o produto, de novo, das cargas por 4πε0, distância de separação entre elas. Tá? Agora, note, isso foi o novo trabalho, né, que você utilizou para trazer a carga Q3. Tá certo? Lembre que ainda você também tinha desprendido uma energia, né, tinha realizado trabalho para trazer, para aproximar Q1 de Q2, para trazer o Q2 do infinito. Então, esse é o aditivo. Então, digamos que você já tinha utilizado lá 10 joules de trabalho para poder trazer Q2. Agora você utilizou o quê? Mais 50 joules de trabalho para trazer o Q3. Então, total agora, você já usou quanto de trabalho? 60 joules, tá? Fica isso aí guardado aí na memória, tá? Se liga aí, né? Então, isso aqui é só para trazer Q3. Imagine que a gente continua isso e traz agora uma carga Q4. Nossa Senhora. E aí, vamos trazer uma carga Q4? Aí, pô, mas aí já está ficando, professor, tranquilo, porque já está no automático. Porque a carga Q4, ela tem uma distância em relação à carga Q3, que é o R34. Ela tem uma distância entre a carga Q1, que é o R14. Ela tem uma distância entre a carga Q2, né? Aqui faltou, né? Deixa eu corrigir lá, né? Corrigir aqui com uma canetinha aqui, dá para corrigir na hora, né? Não tem problema, errar humano aqui, ó. Como eu falei já para vocês, então aqui é o que é R23, né? Acho que eu acabei repetindo ali, ó, R23, agora sim, coloquei demais, né? Que bom, né? Certo? R24, para falar a verdade, R24, opa. Na hora de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, esqueci de trocar o número, né? Ó, então, R34, R24 e R14. Então, você trouxe uma quarta carga. Então, o que acontece? Essa carga, né? Essa carga Q4, ela vai ter uma energia de interação com Q3, vai ter uma energia de interação, energia potencial de interação com Q2 e uma energia de potencial de interação com Q1. Então, vão ter agora mais 3 termos de energia agora, né? Vão ter mais 3 termos de energia. Então, para trazer Q4, você vai ter o Q1, Q4, produto das cargas, por 4πε0, distância entre elas. Q2, Q4, 4πε0, distância entre elas. Q3, Q4, 4πε0, distância entre elas. A mesma esqueminha, né? Então, para cada carga que você traz,
aqui, né, você vai trazer do infinito, você no final vai ter uma energia potencial de interação entre elas, que é o produto das cargas, dividido por 4πε0 distância de separação entre elas. Tá? Então, digamos aqui, tinha tido lá 10 joules, né, para trazer Q2, 50 joules para trazer o Q3, e agora mais 100 joules para trazer o Q4. Então, no total, aí você vai ter desprendido aí o quê? 100 mais 50 mais 10. Você vai desprender um total de 160 joules. Então, o trabalho total, que eu quero chamar a atenção, é a soma dos trabalhos que você utilizou para trazer a carga Q1, que foi 0. Esse aqui foi fácil calcular, né? Não teve nenhum gasto de energia aí, né? Não teve que desprender energia. Trabalho 2, né? Então, foi também tranquilo calcular. O trabalho 3 está aqui, né? E o trabalho 4. Esse aqui foi... Aí eu coloquei as expressões já, mas eu posso aqui lembrar para vocês, ó, tá? Com a canetinha da gente, ó. Esse aqui veio do W1, né? Esse aqui é o W1. Esse aqui foi o W2, está lá em cima, né? E esse aqui, ó, é o W3. Então, na verdade, W1, ou perdão, W2, né? W2, W1 foi nulo, né? W2, W3 e W4. Então, foi o trabalho, né, que você utilizou para trazer cada carguinha. Agora, veja que legal. Isso aqui, no final das contas, lembra muito um joguinho de análise combinatória, né? Porque, no final das contas, isso aqui tá... Isso aqui são quantos termos? Tem 6 termos, né? 6 termos. Se você olhar com carinho, esses 6 termos são exatamente as possibilidades de interação entre as partículas. Q1 com Q2, né? Certo? Q1 com Q2, né? Tá? Certo? Depois, Q1 com Q3, tá? E Q1 com Q4. Q1 com Q2, Q1 com Q3 e Q1 com Q4. Tá? Eu vou marcar aqui, quer que eu marque? Então, um verdezinho aqui, ó. Q1 com Q2, Q1 com Q3 e a carga Q1 com a carga Q4, né? Tá? Tem aquele fator de 1 sobre 4πε0. Aí depois, ó, 2 com 3, que eu não contabilizei, 2 com 4. E finalmente o quê? 3 com 4. Então, é uma espécie de combinação, né, de uma figura aí, né? Isso é a combinação de interações possíveis, tá certo? Todas as interações possíveis aí. Tudo bem? Se você olhar com carinho ali, né, você tem 4 aqui, na verdade, né? 4 partículas carregadas. Você tem 4 partículas carregadas, isso aqui formaria um quadrilátero. Isso aí daria o quê? Os 4 lados mais as 2 diagonais. Dá 6 segmentos, não é isso? Na verdade, o número de interações vai ser o seguinte: o número de interações vai ser N, né? Vai ser N vezes N menos 1, tá? Certo? Porque cada parte são N cargas, né? Aí uma carga, ela vai interagir com N menos 1 cargas, não é isso? Certo? Cada carga interage com N menos 1, que são as demais, não é isso? Ela não interage com ela mesma, ela interage com N menos 1. Então, cada carga interage com N menos 1 partículas, então, como são N, vai ser N vezes N menos 1. Como às vezes você vai contabilizar 1 com 2 e 2 com 1, aí você divide por 2. Então, você divide por 2 aqui, ó. Então, divide por 2, né? Exatamente o número de interações que vão aparecer, o número de termos que vão aparecer na sua soma. Certo? Você verificar aqui, ó, com 4 partículas, ó, 4, com 4 partículas, o número de termos vai ser quanto? 4 vezes 4 menos 1 dá 3, tô certo? O produto dá 4 vezes 3 dá 12, 12 por 2 dá 6, são 6 termos, tá certo? Então, são 6 termos, né? Então, tá ficando legal, né? Agora, a pergunta era, podia ser mais genérico, né? Em vez de 4 partículas, a gente poderia estender, generalizar para N partículas. E aí? Vamos aqui generalizar para N cargas. Aqui eu desenhei claramente 4, só para a figura ficar na nossa mente, né? Aqui 4 partículas. Então, vou generalizar para N. Para N é o seguinte, ó. É que a gente acabou de falar, ó. Vai ser 1 sobre 4πε0, produto das cargas, pela distância de separação delas, e vou somar todos os termos. Aí eu coloquei uma soma dupla, que é o seguinte, o 1 vai de 1 até N, tá? De 1 até N. Mas o J, só vou contabilizar o J quando o J for maior que 1. Porque aí fica assim, ó, digamos, 1, 2, para não contabilizar duas vezes, tá certo? Isso é para não contabilizar duas vezes. 1, 2, 1, 3, não é isso? 1, 4, né? 1, 5, mas não vai entrar, por exemplo, 5, 1 não entra. No 5, 1 não pode, porque o segundo índice tem que ser maior que o primeiro. Então, 5, 1 não entra. Até porque já contabilizou 1, 5, então não precisa. Então, isso aqui é uma somatória. O 1 vai de 1 até N, mas o J só vai na condição de J maior que 1. Tá certo? Né? Então, aqui vai contabilizar todos os termos, tá certo? Todos os termos vai contabilizar. Sem nenhuma dúvida, tá bom?
Então, você fazer essa condiçãozinha de o I de 1 até N, mas o J maior que 1, dá certo. Por exemplo, né? Repito, ó, Q1, Q2, R1, 2. Q1, Q3, R1, 3. Q1, Q4, R1, 4. Aí pode ter o termo Q4, Q1, R4, 1? Não, porque a gente já contabilizou, não é isso? Agora pode ter o quê? Pode ter o Q2, Q3, R2, 3? Pode. Q2, Q3, R2, 3 por R2, 3 pode, por quê? Porque o Q1 não está aparecendo aí, né? Tá certo? Então aparece, tem essa lógicazinha aí, né? Do J maior que 1, tá? Certo? Ok, a canetinha tá aqui, certo? Pode falar da canetinha aí, se sumir com ela, né? Tá? Vi aqui agora há pouco, né? Então, ou seja, então a gente tem aqui o W, né? Também pode ser reescrito de outra forma. Se você quiser contabilizar o Q1, Q5 e o Q5, Q1, produto, pode fazer. Agora você divide por 2. Então, se você quiser dobrar, fazer o termo repetido, pode ser. Agora tem que ter um cuidado. Tem que fazer Q1, Q5 por R1, 5 e Q5, Q1 por R5, 1. É a mesma distância, né? R5, 1 é a mesma distância de R1, 5. Aí a gente coloca um fator de 1 meio, por isso que aquele 4π, 1 sobre 4π epsilon 0, ficou 8, 1 sobre 8π, ou seja, eu multipliquei por 1 meio aqui na frente, para poder contabilizar o I indo de 1 até N e o J de 1 até N. Então agora contabiliza as duas. O detalhe só fica agora, apesar de você fazer o J maior que 1, tem um detalhe ainda sutil. O J tem que ser diferente de I, porque não faz sentido, a gente não falou de uma carga interagindo com ela mesma, né? Tá certo? Isso estaria a carga interagindo com ela mesma, estaria até ligada à questão de produção de cargas, né? Com a energia que você desprende para produzir a própria partícula. Né? Então, a gente não está levando isso em consideração, tá certo? A gente está considerando as partículas apenas a interação entre elas. Bom? Ou seja, a gente está considerando o elétron. Qual a energia para o elétron ser produzido? Não está sendo contabilizado aqui, né? Tá bom? Então, na verdade, o J está diferente de I, ele impede que tenha um Q1, Q1 ou Q2, Q2, né? Não faz sentido, porque o R1 seria infinito. Ou seria zero, né? R1, a distância dela para ela mesma estaria zero, né? Isso aqui iria divergir. Então, tem que ter um cuidadozinho aqui para a gente considerar o J diferente de I. Tá? Pode fazer de 1 até N, o J também de 1 até N, com o J diferente de I e dividir aquela expressão anterior por 2, né? Para lembrar que aqui você está contabilizando os termos duas vezes, tá? Isso é legal, essa expressão, mas ainda fica também legal se a gente pegar esse somatório duplo e quebrar em 2. Por exemplo, aqui eu vou pegar o QI, veja que tem um somatório em J e um somatório em I, né? Eu vou pegar esse QI, eu vou deixar ele fora dessa soma, né? Porque ele só pega aqui a soma em I, né? Vou pegar esse QI aqui, ó, eu vou botar ele aqui fora, né? Uma soma em J, vou botar a somatória em J primeiro lá dentro, né? Certo? E o QI ficou fora, porque a soma no índice I, a segunda soma em I, canetinha, né? A segunda soma aqui em I, tá? Segunda soma em I, tem o I de 1 até N, tá? E o que ficou lá dentro? A soma dupla, então primeiro eu estou somando em J, para depois somar em I. O que ficou em J? Ficou o QJ, claramente, e o R1J. Porque o R1J, aquele não depende, né? De J, não é isso, né? Claramente, não é isso. Tá? Mas aí, aquele 1 sobre 4π0 também eu coloquei para dentro e volta. Olha o que acontece aqui, curioso, né? O que é o QJ, né? O que é a carga QJ por 4π0, distância dela até o ponto I. Veja, digamos, pega um exemplo numérico, Q1, vamos dizer que o I dá um exemplo, I é 4, pode dizer? Vou dizer que o I é 4, né? Então, I é 4. Aí, ó, I é 4. Então, você vai ter Q1, que eu peguei o J igual a 1, tá? Peguei o J igual a 1. Q1 por R4, 1. Q2 por R4, 2. Q3 por R4, 3. E assim sucessivamente, né? Isso aqui, na verdade, é o potencial que a carga 1, aqui ela, ó, cria onde está a carga J. Deixa eu trocar aqui de novo, né? Porque eu meti errado aqui, né? 2, 4, para ninguém se confundir. Tá lá. Vai sair no YouTube assim mesmo, para só perceber que, o cara é raio humano, é isso. Então, ele errou lá, né? Não tem problema, tá? Então, R24, vamos botar aqui, ó. Só que perceber que a gente, essas aulas são amadoras mesmo. Ninguém aqui YouTube é profissional, né? Então, ou seja, vou botar aqui, ó. Quanto, pessoal, falei? O I igual a 4, né? Então, ficou, ó, I igual a 4, ficou R1 por 4, 1. Q1 por 4. Vou repetir, perdão. Q1 por R4, 1. Q2 por R4, 2. Q3 por R4, 3. Q4 não, porque tem que ser o quê? O J e o J e o I tem que ser diferentes, tá? Aí seria o próximo termo o quê? Seria o Q5 por R4, 5, né? Então, o que você tem aqui é o seguinte, é o potencial da carga J,
carga 1, vou pegar a carga 1, que é mais, o exemplo melhor que tem, né? Q1 por R4, ó. Q1 por R4, que é a mesma coisa que R14. Então, ou seja, isso aqui é o potencial que a carga 1 está produzindo onde está a carga 4. Ou ainda, esse termo, só esse termozinho aqui, é o potencial que a carga J produz onde está a carga I. Na verdade, tem um somatório, porque cada carguinha vai produzir um potencial na iésima carga. Cada Jésima carga produz uma carga, produz um potencial onde está a iésima carga. Repito, cada Jésima carga vai produzir um potencial onde está a iésima carga. Tá certo? Então, isso aqui é o potencial de, na verdade, como está uma soma, né? É o potencial de todas as cargas exatamente onde? No RI. Tá certo? É o potencial de todas as cargas no RI. Certo? Tá? Esse somatóriozão aqui, ó, é o potencial de todas as cargas no RI. Isso aqui a gente já tinha visto, pessoal. Exatamente é o potencial produzido por quê? Por uma distribuição que discreta de cargas. Que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Resultado. O trabalho, que na verdade é a energia potencial do sistema, é um meio do somatório de um ATN de QI V de RI. É isso. Só isso aqui. Tá? Vai ser exatamente essa expressão. Então, o trabalho é um meio do somatório de um ATN de QI V RI. Né? Certo? Você pega, então, é bem fácil. Você calcula o potencial em um determinado ponto, produzido por todas as cargas, e multiplica pela carga localizada naquele ponto. Aí vai somar sobre todos os pontos. É isso. Tá certo? Somaria sobre todos os pontos. Tá? É muito fácil calcular o potencial, a gente tem a expressão dele, né? É tranquilo, tá?